e abrir as nossas Bíblias para Marcos, capítulo 12, versículos 41 e 42. Todo mundo achou? Vamos ler. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. As nossas Bíblias abertas para o texto que acabamos de ler do livro de Marcos, conta um episódio bastante conhecido, o episódio da pobre viúva, e o fato que ela deu 2 moedinhas, mas que de fato deu mais do que todos os outros. Porém, 2 coisas que são notáveis, às vezes escapa a nossa atenção nesse episódio. São coisas muito importantes, devemos ter estas coisas em mente. E o que eu vou falar hoje tem o poder de transformar, revolucionar como pensamos e como agimos cada dia das nossas vidas. Olhe comigo para o versículo 1. E estando Jesus assentado, marque bem a palavra, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. A primeira coisa notável que devemos perceber aqui é que Jesus observava. Coisa simples, simples. Mas está sendo realçado aqui o fato que Jesus observava. À primeira vista não é nenhum grande segredo, todos nós sabemos isso, mas parece que muitas vezes nós esquecemos dessa pequena, grande verdade, tão básica, mas tão verdadeira. Jesus observava, e Jesus observa constantemente, o tempo todo. Note que ele sentou e observou atentamente, observou com propósito. Não era um por acaso que ele observava, não é que ele estava sentado e coincidencialmente estava acontecendo aquilo. Não, ele propositalmente, intencionalmente, ele se assentou em um lugar específico, de frente à arca do tesouro. Ele escolheu o local para observar. A palavra observar no dicionário está definida como fixar os olhos. Então não estava olhando, não. Ele fixou os olhos. Considerar com atenção, estudar. Ademais, fazer observação científica. Outra definição, chegar a uma conclusão, a uma constatação. Então Jesus escolheu o lugar, se assentou, estava observando o que estava acontecendo defronte da arca do tesouro. Só para explicar o que é a arca do tesouro, hoje a nossa igreja nós usamos salvas para receber os dízimos e ofertas. Outras igrejas usam uma espécie de um prato, uma bandeja, ou uns usam cestas, enfim, é irrisório, não tem certo, não tem errado. Mas naquela época eles não usavam nenhum desses métodos, eles tinham um baú, a arca do tesouro era um grande baú, basicamente, e as pessoas iam lá e depositavam. Não era necessariamente durante um culto, uma celebração, mas as pessoas entravam lá durante o dia para fazer suas obrigações, seus rituais, seus sacrifícios, etc. E eles iam então e depositavam na arca do tesouro as suas ofertas, seus dízimos, etc. E é lá que Jesus, ele ficou de frente, ou seja, ele se assentou no lugar onde ele tinha acesso visual e podia observar o que as pessoas estavam fazendo. E não era apenas uma olhadinha, como eu disse, era proposital. Proposital. Ele não sentou ali porque não tinha outro lugar para sentar. Não sentou ali porque estava tudo lotado e sobrou um... Não. Ele queria observar o que estava acontecendo, especificamente com a arca do tesouro. Mesmo ele sendo Deus onisciente,
Lembrando que aqui na forma de homem, ele deixou de lado certos atributos, mas mesmo ainda sendo Deus e tendo acesso a Deus Pai e o Espírito Santo, mesmo assim, ele observa. Ele está de olho em nós. E aqui eu não quero acalmar todos, não estaremos falando sobre dízimos e ofertas, não é esse o tema da mensagem de hoje, apesar de se tratar de um tema que envolve oferta, envolve dinheiro, esse tipo de coisa, tá? Mas o fato que Jesus está observando não deve surpreender nenhum de nós. Lá em Provérbios 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Nós estamos sendo observados. Deus está estudando, observando. Agora entenda, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele está observando. Ele está de olho. Lá em Jó, capítulo 34, versículo 21, porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Não só Ele vê o caminho, Ele vê os passos. Ele vê o grande caminho, longo, mas ele vê também os passos individuais de todos, de cada um. Provérbios 5, versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Ele pesa, Ele afere, Ele está observando tudo que a gente faz. Temos sempre que lembrar disso. Às vezes, a impressão que nós chegamos com nós mesmos é que muitas vezes nós agimos, tomamos decisões, deliberações, como se Deus não estivesse observando. Que talvez nem tenha Deus. Crentes que creem em Deus, que creem em Cristo, mas agem como se não crescem, agem como se Deus não estivesse observando. Mas não esqueça, Jesus está observando atentamente. Tão importante quanto o que ele observava, ele está observando as pessoas colocarem suas ofertas na arca do tesouro. Isso era o que ele estava observando. Mas o texto vai muito além disso. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava o quê? A maneira de como eles faziam aquilo. A maneira de como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Então Jesus não só observa o que fazemos, mas como o fazemos. A maneira com que fazemos. Nós não temos como julgar muito precisamente a maneira das pessoas. Alguém pode estar fazendo algo sem nenhuma sinceridade, ou com toda sinceridade, mas nós não temos como julgar. Mas Deus tem. Deus observa como e o que fazemos. Ele entende as circunstâncias. Ele sabe o que está nos levando ou impedindo de fazer alguma coisa. Mas Jesus observa a maneira com que fazemos. Como tudo na vida, existem essencialmente duas maneiras de se fazer qualquer coisa. Existe a maneira certa, existe a maneira errada. A maneira certa e a maneira errada. Eu quero agora olhar a maneira errada. O tema de hoje é que Jesus está observando, ele observava o que e o como. 41, versículo 41, nós vamos ver a maneira errada, segundo o que Jesus observou. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. O problema não era o quanto era colocado na arca.
Se fosse esse o problema, os ricos, se fosse esse o critério, perdão. Se o critério para julgar a maneira fosse o quanto foi colocado, então os ricos seriam elogiados. Só que os ricos não foram elogiados. Foi a pobre viúva que foi elogiada. Porque não é o quanto, não é o valor que é o critério, mas a maneira que é o critério. Aqui fala que os ricos lançavam muito. E a questão era como eles faziam. E pelo relato, dá a entender que eles não faziam esse muito lançar de forma discreta ou humilde. Tudo dá a entender que eles faziam uma espécie de um grande show. Aqui estou eu trazendo e estou lançando muito. Então faziam toda uma festa, uma algazarra, da maneira errada. A viuvinha não. Então a viuvinha pobre foi lá, colocou humildemente, discretamente, e ela foi elogiada, ela foi eternizada aqui na história. Lembrando, isso aqui não foi uma parábola, isso aqui é uma história. Jesus estava no templo, estava sentado, olhando a arca do tesouro, e isso de fato aconteceu. E essa pobre viúva foi eternizada na palavra de Deus, apesar de apenas ser colocado 2 moedinhas. Então, mais uma vez, o critério não era o quanto ou o que, mas a maneira com que foi feito. Lá em Mateus 6, versículo 2, diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aqui o contexto é um pouquinho diferente, porque ele está falando sobre dar esmolas. Mas as esmolas eram dadas ou no templo ou nas ruas, mas o princípio é o mesmo. Pessoas que faziam esmola, e a palavra esmola não é um valor pequeno, não é... Muitas vezes no português de hoje em dia, esmola se trata de um valor pequeno, irrisório. Tá? Esmola, no sentido literal, quer dizer fazer uma boa obra, dar dinheiro, uma caridade. Tá? Não quer dizer dar uma moeda de 5 centavos, isso não é o que está dizendo aqui. Então ele fala, quando você for ajudar alguém, né, e podemos extrapolar aqui e entrar um pouquinho na situação do templo, quando estavam dando no templo, Jesus falou, quando você fizer isso, não vá tocando trombeta. Obviamente, Jesus está usando uma expressão, ninguém andava tocando uma trombeta para fazer, não é isso. O que ele quis dizer é justamente, não faça uma algazarra, seja discreto, não queira ser glorificado pelos homens. Oh, nossa, veja só quanto ele está dando. Olha o tamanho da esmola dele. Veja o muito que ele está colocando na arca do tesouro. Ele falou, se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa, você já recebeu o seu galardão, você já apareceu. Então você não vai ser mais abençoado ou recompensado por aquilo. Por quê? Você queria glória, já recebeu a sua glória. Eu acho uma troca muito pobre. Mas era isso que estava acontecendo. Era a maneira errada. Humanamente falando, é o oposto. O ser humano olharia para o tamanho da oferta e não da maneira com que ela foi oferecida. Mas Deus, ele vê o que e o como nós fazemos aquilo que fazemos. Além disso, dessa autoglorificação diante dos homens, Jesus nos ensina lá no versículo 44 que eles estavam dando, mas sem sacrifício. Porque todos ali, versículo 44 de Marcos 12, porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava. Estavam dando muito. Mas Jesus não estava vendo o que eles estavam dando, Jesus estava vendo o que eles estavam retendo. Mais uma vez, é muito diferente. Jesus observava o que estava sendo retido. 2 Coríntios 8, versículo 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder,
deram voluntariamente. Aqui é Paulo falando para a igreja de que apesar de serem, de modo geral, pobres, sem muitos recursos, eles estavam dando voluntariamente. Aqui não está nem falando de dízimo, está falando sobre ofertas. Então, de pouco adianta você ser alguém que tem muitos recursos e você dá o mínimo possível. Porque Deus está vendo o que ficou e não só o que você deu. Para muitas pessoas, dar o dízimo é um sacrifício. Apesar de que não damos o dízimo, nós apenas devolvemos o que pertence a Deus. Mas vamos fazer um cálculo rápido aqui. Alguém ganha um salário. Para alguém dizimar de um salário para aquela pessoa é um sacrifício muito maior do que alguém que ganha, digamos, 10, 20 mil reais. A verdade é que o dízimo de quem ganha 10, 20 mil reais, numericamente é mais alto. Mas perante Deus é a mesma coisa do que a pessoa que ganha R$1.000. Porque o dízimo é 10%. Só que aqueles 10%, aqueles R$100 de quem ganha 1.000, é um sacrifício muito maior do que a pessoa que ganha 20 mil e dá 2.000 de dízimo. 2.000 de dízimo? Mas ganhou 20. Mas você veja que esse aqui ainda tem 18 para passar o mês. Esse aqui tem 800 para passar o mês. Veja bem, o dízimo é o mesmo. O que dizimou 2.000, não dizimou nada mais para Deus do que o dizimou 200. Não mudou nada. Dizimou 100, não mudou nada. Porque 10%. Mas vocês concordam comigo que alguém que ganha 1.000 dizima 100 é um sacrifício muito maior do que alguém que ganha 20 mil e dizima 2? Muito maior. E isso que está acontecendo. Essas pessoas iam na arca da oferta e faziam a maior festa. Tocavam trombetas figurativamente para colocar grandes quantidades. Mas Jesus falou, eles estão dando do que lhes sobrava. Aquilo não estava. Não iria fazer-lhes tanta falta. Agora, a viúva é diferente. Então, Jesus está observando o que fazemos, como fazemos. E essa era a maneira errada. Estavam fazendo aquilo para se glorificarem. Estavam fazendo aquilo como se fosse um grande sacrifício, quando não era na realidade. Aí nós temos a maneira certa. Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Veja bem, se as moedas valiam meio centavo cada uma, ou juntas, não resta dúvida de que era pouco e muito pouco. A oferta dela foi de meio centavo. Agora entenda, mais uma vez, centavo não é o nosso centavo de hoje. 1 centavo naquela época equivalia ao salário de uma jornada de trabalho de um trabalhador. Ou seja, era o salário de um dia, era 1 centavo. Então ela aqui ofereceu meio centavo. Ela tinha o equivalente a metade do salário de um dia de trabalho. Você vê no Novo Testamento, centavo é isso. Centavo é um dia de trabalho. Mas era pouco. No entanto, era tudo que ela tinha. Ela só tinha aquilo. Então, a multidão colocava grandes quantidades de dinheiro, mas era o que sobrava. Ela colocou uma pequena quantidade, mas não sobrou nada. Era tudo que ela tinha. E aqui a lição não é, nós vamos ter uma outra oferta e todo mundo vai dar tudo o que tem. Não, isso não é o que está sendo ensinado aqui. O que está sendo ensinado aqui é o fato que Jesus observa. E 2, o fato que ele observa não só o que fazemos, mas como fazemos. E não se trata tão somente de dinheiro.
lá em Marcos 12, 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Então, veja bem, tinha uma multidão, um monte de gente deitando um monte de dinheiro, colocando um monte de dinheiro. Jesus falou: essa viúva deu mais do que tudinho aqui, ó. Não falou, essa viúva deu mais do que aquele dali. Não, essa viúva deu mais do que todos eles juntos. Mas só foi meio centavo, pastor, 2 moedinhas. Pois é, mas a maneira com que ela fez, Jesus falou, essa uma viúva deu muito mais do que tudinho junto aqui, ó. Todos juntos, ela deu mais. Então nunca fique se lamuriando, lamentando de que eu não posso fazer muito, eu tenho muito pouco. Não é o que você faz, é como você faz. Não é o que você dá, é o que você retém. É a maneira com que nós fazemos isso. Lembrando o que Paulo escreveu aos crentes da Macedônia, em Marcos 2,44, porque todos ali deitaram no que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Que nós lemos aqui lá em 2 Coríntios 8:9, quando ele fala sobre a profunda pobreza que voluntariamente ofertaram, aquilo está falando para a igreja em Corinto, mas sobre os crentes da Macedônia, atual Grécia. Falou que as pessoas lá estavam sem recursos, como a viúva, mas deram voluntariamente da sua extrema pobreza. E mesmo sendo pobres e necessitados, eles foram generosos. Tiro aqui de novo para você. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, ou seja, uma alegria interna, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas. Essa velhinha aconteceu mesmo com ela, essa viuvinha. Ela estava em extrema pobreza, abundou riqueza. Só tinha 2 moedinhas, mas aquilo era um tesouro maior do que todas as outras pessoas aos olhos de Jesus. Aquela extrema pobreza abundou para riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Não deram para aparecer, não deram porque foram coagidos, não deram porque foram forçados, não deram porque queriam algo em troca, eles deram voluntariamente. Esta é a forma correta de se agir. Jesus sim observava e observa o que fazemos e como fazemos. E não somente com dinheiro, com tesouro. Podemos aplicar esse princípio a qualquer coisa. O que fazemos com o nosso tempo, com nossas opiniões, nossas vontades, nossos desejos. O que nós estamos retendo? O que nós estamos atropelando a vontade de Deus com a nossa vontade? E muitas vezes fazendo isso e tendo toda aquela aparência, quando na verdade estamos apenas satisfazendo a nossa vontade, o nosso desejo. Qual a forma correta de se interagir com Deus e com os planos de Deus? Mateus 22:36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nossa, aqui a gente vê a cura para muita coisa. Para egoísmo, para rebeldia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu pensamento. Temos que abolir, parar. Chega de fachada. Chega de formalismo. Chega de rituais vazios. Temos que amar e servir e obedecer a Deus de todo o coração, alma e pensamento. Romanos 6,16. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado,
obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A gente obedece a doutrina de coração, não uma fachada, não para os outros verem, mas de coração. Efésios 6:6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muita gente que faz uma fração da vontade de Deus e acha que está abafando. Acha que Deus está lá em cima, feliz da vida com eles, porque eles foram para a igreja essa semana. Não, porque eu dizimei. Não, porque eu li a Bíblia um dia desses aí. Se nós amarmos Deus de todo o coração, toda a mente, todo o pensamento, vamos perceber o quanto isso é pouco. E estaremos nós fazendo como aquela multidão de estar lançando grandes valores, tomando grandes decisões, talvez sendo aplaudidos pelos homens, ou reconhecidos, ou tendo alguma notoriedade entre os homens. Mas no íntimo do nosso coração, nós não estamos fazendo tudo o que podemos e deveríamos. Não estamos sendo rendidos e obedientes o tanto quanto deveríamos, poderíamos. Estamos retendo, estamos guardando áreas de nossas vidas. Certos aspectos da nossa vida que não, aqui Deus não tem vez não, aqui é comigo. Deus, eu mereço você em tudo isso. Mas nessas áreas aqui, se satisfaça com isso, Deus. Isso aqui é sagrado, isso aqui é comigo. Isso aqui eu não abro mão. Aquela velhinha viúva foi elogiada por Jesus, porque ela não disse, não vou abrir mão de 2 moedinhas. Eu só tenho 2 moedinhas. Que diferença isso vai fazer? Pastor, que diferença vai fazer eu mudar isso na minha vida? Que diferença vai fazer? Vai fazer grande diferença. Se para mais ninguém, para você, pessoalmente. Nunca pense que decisões pequenas para nós são pequenas para Deus. Grandes obras começam com coisas pequenas. Grandes árvores começam com sementes pequenas. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. E para Deus fazer uma grande obra na sua vida, vai começar, sabe com o quê? Com as coisas pequenas. Mas o ser humano é engraçado. O ser humano não gosta de caminhar pela fé, ele quer caminhar pela vista. Não, se Deus fizer uma grande obra na minha vida, aí eu mudo. Não. Primeiro a gente muda as coisas pequenas. Primeiro a gente muda aquilo que nós podemos mudar. Mesmo se não queremos, não entendemos, não gostamos, mude as coisas pequenas. E Deus vai começar então a fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quem diria que aquela viuvinha seria eternizada aqui na palavra de Deus? Ela deu meio centavos, 2 moedinhas. Pois é. Por quê? Porque Jesus observa. Ele observa o que fazemos, ele observa como fazemos, a maneira que fazemos, o que estamos retendo, o que estamos guardando, o que não estamos dispostos a entregar a Jesus. Qual a área da nossa vida que nós não queremos entregar a Jesus? Queremos guardar para nós. A viúva deu tudo o que tinha. Os outros deram muito, mas retiveram mais, porque eles deram do que sobrava. A viúva deu tudo. Nós devemos dar tudo. Eu não estou falando de dinheiro aqui, gente. Eu estou falando da nossa vida. Cada área das nossas vidas, cada aspecto, tudo aquilo que Deus vem e lhe mostra, que você lê na Bíblia, que você sabe, você se recusa a se dobrar. Sabe o que é isso? É você guardar. É você ter sobra. De tudo. De tudo, abra tudo. Como a pobre viúva, ela deu tudo o que tinha. Nós também devemos dar tudo o que nós temos. Não deve haver área em nossas vidas que não seja submetida,
e obedecida pela vontade de Deus. Porque Jesus está, sim, observando a maneira.